Se na política o rolo continua, na economia, bons ventos sopram na capital federal. Começa agora Brasília Já. Vamos então para esse conteúdo, né, Rodolfo Lago? Porque afinal de contas, essa cidade que é a capital da República, nossa capital federal, Brasília, DF, ela está muito confusa ainda do ponto de vista político. Porque é ministra que fica, é ministra que cai, é presidente de Câmara que quer ministério, é líder de partido que obriga o presidente a dar o que ele não tem condições neste momento, porque ele acha que se entregar ele não vai ganhar. Enfim, o rolo é grande. Mas no meio dessa confusão toda, não é que o Brasil teve uma boa notícia? A agência de riscos, que é uma agência internacional, Standard Poor's, colocou o Brasil numa elevação de nível com relação à nossa economia. Pois é, isso aí foi uma boa notícia no meio dessa turbulência política toda, né? A Standard Poor's elevou a classificação de risco do Brasil para BB, né? Que ainda não é a nota mais alta, ainda é uma nota média, vamos dizer assim, mas já é a melhor classificação de risco desde 2019. Né? Então, isso foi uma boa notícia para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que no meio desse rolo todo, né, Alexandre, alguém que lá no começo tentaram bombardear, mas nesse momento ele alguém que parece naquela esplanada dos ministérios preservado, né? Alguém até que o próprio presidente da Câmara, nessas conversas com o Arthur Lira, chegou a o presidente Arthur Lira, nessas conversas com Lula, né, chegou a sugerir para a articulação política, quer dizer, o Fernando Haddad nesse momento está bem. Agora, no mundo da política, o rolo continua. Eu vejo muito justamente a questão do tema. A economia está sendo preservada, porque a economia virou a única base de sustentação do governo. Se a economia for bem, o Congresso sabe que o governo vai bem, o Congresso também surfa na mesma onda. Se a economia for mal, da mesma maneira, todo mundo toma o toco e todo mundo vai para o fundo da água da mesma maneira. Portanto, a economia, por enquanto, é o que todos estão apostando. E a Haddad mostrou muita competência nisso. A Standard Poor's coloca a gente num nível melhor, num grau de risco mais favorável ao Brasil e que deve, inclusive, ser melhorado. Por quê? Porque com o arcabouço fiscal sendo aprovado e a reforma tributária, ao que tudo indica, também sendo aprovada, esse grau de risco continua sendo elevado, ou seja, favorável ao Brasil. Agora, politicamente, eu já não sei. Pois é isso aí. A coisa tá assim, né? A gente tem aí já a perspectiva de aprovação lá no Senado do arcabouço fiscal na próxima semana, né? Talvez na terça-feira. Agora, essa coisa política continua bastante enrolada, quer dizer, a gente não sabe a essa altura quando sairá a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Então, hoje ela é uma ministra na corda bamba, mas sabe-se lá durante quanto tempo, qual vai ser o momento dessa troca, o que é ruim, né? Porque fica ali um ministro que, enfim, é demissionário, mas a gente não sabe, mas meio de aviso prévio, né? E isso não é um sinal bom. Por que ela está assim de aviso prévio? A gente até falou isso ontem, porque o presidente Lula, a essa altura, não tem segurança do que ele vai ganhar com a troca, porque se vai realmente ter os votos do União Brasil. Né? O líder do PL, Elmar Nascimento, teve uma conversa ontem com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, na qual ele deu uma sinalização de que a troca da ministra não vai resolver o problema, vai precisar de mais coisa, dizendo que o governo precisa fazer uma sinalização de colocar o presidente da Câmara, Arthur Lira, que nem é do União Brasil, e isso é incrível, né, dentro da base. E aí o Rui Costa diz: o que precisa para botar o Arthur Lira dentro da base? Um gesto do presidente Lula. Que gesto do presidente Lula seria esse? Não é só chegar e dizer assim:
Arthur Lira, eu acho você tão bacana, a sua tua barba tão sexy, certamente não é isso, né? Certamente é algum cargo, alguma coisa. Então, e o que dizem é que o Arthur Lira deseja o Ministério da Saúde. Agora, o problema é esse, né? Isso para? Isso para em algum momento? Ou vai ficar só aumentando a pressão o tempo inteiro? A minha opinião é a mesma de ontem. O que vai fazer o governo ficar forte é a história da economia. Se a economia fortalecer, o governo fortalece em conjunto o presidente Lula e a sua base de sustentação. Se a economia não for bem, o presidente fica cada dia mais enfraquecido e aí é aquela história. Não vai ser só um ministério, não. Vai ter que dar o governo inteiro para se manter na presidência. O jogo é nesse nível. É isso aí. É um jogo muito complicado. Então, nesse sentido, de fato, a notícia da Standard Poor's é boa para o governo, é um alento, né, no meio desse rolo político. E nós aqui hoje temos que encerrar esse conteúdo, chegamos ao final, mas já lhe convidando para que amanhã esteja conosco nesta análise, neste bastidor. Afinal de contas, fazemos isso diariamente para você. É isso aí, gente. Olha, muito obrigado sempre pela audiência. Curta, compartilhe, inscreva-se lá no nosso canal, o ICTV no YouTube. Muito obrigado. Muito obrigado, gente.